A partir de agora tá gravando. Hoje nós vamos falar de projeção de vetores, tá? O segundo assunto lá segundo tópico, né? Do PPC, lá de Física 1. Vamos dar início, então, à nossa aula. Hoje eu vou falar mais de teoria e desenvolvimento da fórmula, né? Esqueci a palavra em si. E aí, na próxima aula, a gente resolve uns exercícios e aí eu já passo a lista na quinta-feira, tá? Aí a primeira VA vai ser sobre vetores e projeção de vetores, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui, só um minutinho. Todo mundo conseguindo ver aí? Sim. Sim, então tá bom. Então, para quem não assistiu minha aula ontem, muito prazer. Meu nome é Juliana França, tá? Aqui estão as minhas atribuições, meu currículo. Professora licenciada em matemática e formada em química industrial também. Especialista em engenharia de produção e mestre em tecnologia e processos sustentáveis pela IFG. Pessoal, ontem eu fiquei devendo esse referencial bibliográfico, agora nesses slides aqui eu já coloquei direitinho, tá? É o mesmo que tá lá no PPC de vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Essas estão vendo aqui, ó, retirada da biblioteca, minha biblioteca, é a biblioteca lá da União Evangélica. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Para estudar os assuntos lá. Então, vamos lá. Vetores e projeção ortogonal. Então, vamos introduzir aqui o conceito de projeção ortogonal de vetores. Então, eu tenho aqui dois vetores, né? Tem o vetor U e o vetor V. Vocês lembram que a gente viu módulo, direção ontem? Em sentido? Então, aqui, ó, o vetor V, ele tem uma direção. E essa aqui está em vermelho. E o vetor U tem outra direção. Não necessariamente horizontal e vertical, como a gente viu ontem. Os dois estão inclinados, ó, de forma inclinada. Então, para fazer uma projeção do vetor U no vetor V, a gente projeta uma reta saindo dessa extremidade de U, perpendicular à direção de V. O que é perpendicular? Fazendo um ângulo de 90 graus. Perpendicular e ortogonal é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, com essa direção de V, tá vendo? Então, o que eu consigo? Ó, fazer essa projeção com a intensidade de saber o quanto de U existe na direção de V. Então, esse é o objetivo dessa projeção. Eu quero saber a quantidade de U que está em V, né? E aqui, gente, ó, eu formei aqui essa projeção de U em V, eu formei o que eu chamo de projeção ortogonal de U em V, tá? Sempre que vocês verem essa formulazinha aqui, é projeção ortogonal de U em V. O que é projeção ortogonal? Projeção feita em cima do outro vetor, fazendo um ângulo de 90 graus com a direção desse vetor, certo? Atenção! A gente, para resolver uma equação dessa aqui, ó, vocês aprenderam lá no ensino fundamental, acho que foi sexto, sétimo ano. Para resolver essa equação, o que a gente falava antes? Passo o 1 para o outro lado, e aí eu vou diminuir o 1 do lado de cá, né? Que está somando, passa dividindo. Mas o que a gente quer dizer com isso é que para eu tirar esse 1 daqui, eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados da igualdade. Então, se eu tenho 2x mais 1
e eu quero tirar esse 1 daqui, eu coloco menos 1 de cá e menos 1 de cá. Faz o mesmo efeito, porque o que eu vou ter, ó? 2x mais 1 menos 1 dá 0 e 5 menos 1 dá 4. Agora eu tenho 2x que é igual a 4. Eu quero saber o valor de x. O que eu faço? Divido os dois lados por 2, que eu vou ter o quê? 2 dividido por 2 vai ser igual a 1 e 4 dividido por 2 igual a 2. Eu achei o valor de x. Por que eu tô relembrando essa coisa aqui bem facinho? Porque a gente vai usar isso aqui quando a gente for falar de norma de vetores. Então, tudo que a gente fizer de um lado da igualdade, a gente faz do outro, tá bom? Então, vamos fazer a demonstração da fórmula. Aqui, eu coloquei os meus dois vetores num plano, né? Um plano cartesiano, basicamente um plano cartesiano, e vou aqui calcular e vou destrinchar essa fórmula. Como é que eu vou achar essa projeção do vetor U em V aqui, projeção ortogonal de U em V? O que eu faço? Nós vemos que a projeção de U em V é paralela ao vetor V. Então, eu tenho aqui, ó, projeção. Alguma dúvida? Tem algum microfone aberto? Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá? Durante a apresentação. Então, a gente tem aqui representado no plano cartesiano e a gente vê que essa projeção de U é paralela a V. V tá escondidinha aqui atrás, ó. Mas ela é paralela a V. O que é paralelo? Não formam ângulos entre si, né? Uma do lado da outra. Então, existe um número real que representa o valor da projeção em relação ao vetor V. Então, gente, vamos supor que V aqui, o valor de V seja 1. O valor da projeção de U em V pode ser 2, por exemplo. Se for X, pode ser 2x, um valor qualquer. Sempre, como elas são paralelas, eu sempre vou conseguir dar um valor para essa projeção aqui, tá? Então, existe um valor, um número real que vai representar essa quantidade de V aqui, que vai ser a projeção. Então, aqui, ó, eu vou chamar esse número real de lambda na minha fórmula. Projeção ortogonal de U em V é lambda vezes V. E lambda pertence aos reais, tá? Ou seja, pode ser um número qualquer aqui. Vamos supor que aqui seja x. A projeção de U em V pode ser 2x, pode ser x, 3x. Aqui eu não sei porque eu não calculei ainda, tá? E não tem o valor do vetor, de nenhum vetor, mas vamos supor que seja 2. Então, o valor da projeção aqui pode ser 2V, né? Um número real. A projeção de U mais W é igual a U. Então, isso aqui, ó, tá lá em soma de vetores que a gente viu ontem. Que a soma desse vetor U mais esse vetor W é igual a projeção de U mais o vetor W é igual a U, tá? Tá lá na regra do polígono que a gente viu. Então, a projeção ortogonal de U em V, que é esse azulzinho aqui, mais o W, que é que liga os dois aqui, ó, é o quê? É igual a U. E a gente tem que lambda vezes V, né? Que a projeção de U aqui não é lambda vezes V, mais W é igual a U, tá? Chegamos a essa conclusão substituindo essa projeção ortogonal de U em V aqui, ó, aqui nessa fórmula aqui embaixo. Se dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é 0. O que é ortogonal, gente? Vamos voltar ali. O que é ortogonal? Tá vendo aqui, ó, a projeção de U em V é um vetor. E o W são ortogonais, porque eles fazem um ângulo de quê? De 90 graus. Então, ó. E aqui também, ó. O que ele fala?
que se dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é zero. Aqui também eu tenho V e tenho U, né? E também são ortogonais. Então, U vezes V, o produto escalar, a gente chama aqui, ó, a norma do produto escalar entre U e V é o vetor U vezes o vetor V vezes cosseno de θ, tá? Se U é ortogonal a V e o ângulo entre eles é 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, sendo ortogonais entre o ângulo entre eles é 90 e o cosseno de 90 é zero, então eu tenho que, se o cosseno de 90 aqui é zero, vai zerar o U e vai zerar o V, né? Então, a norma do produto escalar entre o vetor U e o vetor V é igual a zero, e o IV também vai ser igual a zero, né? Porque a multiplicação dos dois vai ser zero, então o IV também vai ser zero. Então, pegando um vetor U, que tem as coordenadas genéricas, vamos supor aí. Isso aqui, gente, ó, é uma observação, tá? Isso aqui a gente viu ontem, lá no produto escalar. Se a gente vê o produto de dois vetores, a gente vai ter esse resultado, né? E a segunda observação aqui, ó, também a gente já viu que pegando um vetor U que tem as coordenadas genéricas, por exemplo, A, B e C, o produto escalar dele por ele mesmo, U vezes U, vai ser ABC vezes ABC. Vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai ser a norma ao quadrado do vetor U. Para que a gente está estudando tudo isso aqui? A gente está relembrando, porque a gente vai utilizar para fazer a fórmula geral da projeção de U em V. Então, pegando o vetor U, que tem as coordenadas genéricas, U, ABC, repetiu aqui. Então, nós temos aqui, ó, o vetor W, que eu inventei, né? Ele vai ter que ser retirado dessa fórmula, porque eu não quero saber o valor dele, eu quero saber o valor da projeção de U aqui. O que eu faço? Eu não peguei essa fórmula aqui lá no começo, lambda vezes o vetor V mais W, né, igual a U. O que fala lá naquelas norminhas que a gente viu lá da equação? Quando eu quero retirar um produto escalar aqui da fórmula, o que eu faço? Eu multiplico por outro vetor V, porque a multiplicação de vetores ortogonais aqui, ó, W vezes V, o V tá aqui e o W tá aqui, é igual a zero. Então, ó, com o vetor V é ortogonal ao vetor W, a multiplicação entre eles é igual a zero. A gente viu aqui, ó, na observação 1, tá aqui, ó. Se U é ortogonal a V, o ângulo entre eles é 90 graus, e aí a multiplicação entre eles vai ser igual a zero. Vou usar isso aqui, né? Então, aqui, faça a distributiva, lambda vezes V, né? W vezes V e U vezes V. Então, eu sei aqui, ó, que W vezes V, ó, como vetor ortogonal, como o vetor V é ortogonal ao vetor W, a multiplicação entre eles é igual a zero. Então, já coloco o zero aqui. O que me sobrou? Sobrou lambda, que é o número escalar, vezes V de novo, é igual a U, vetor U vezes o vetor V. Então, o produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual à norma dele ao quadrado. Ó, lambda vezes vetor, aqui é o quadrado V, que é igual a U vezes V. Só multipliquei aqui, né? Mas, o V ao quadrado, o que eu faço agora com ele? Posso passar ele aqui para o outro lado. Então, ó, lembrando que a projeção ortogonal, o que é projeção ortogonal? Esse vetor aqui é azul. De U em V é igual a lambda vezes V, que a gente viu lá no começo. Olha lá, ó. Projeção ortogonal de U em V é igual a lambda vezes V, sendo que lambda pertence aos reais.
Então, sabendo que o valor de lambda, sabendo o valor de lambda aqui, né? Que eu tenho lambda igual sobre V sobre V ao quadrado, é só eu substituir aqui. Então, o que eu tenho? Que a projeção ortogonal de 1 em V é igual a lambda vezes V. E é só substituir lambda aqui e eu tenho a fórmula final. Essa fórmula aqui, gente, o que eu tenho? A projeção de U em V, que é esse ângulo aqui, esse vetor aqui, desculpa. O U, que é esse vetor aqui. E eu tenho aqui o vetor também V, que foi o vetor utilizado para eu fazer essa projeção, tá? Bom, pessoal, o desenvolvimento da fórmula, a dedução da fórmula é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que é bem, assim, complicadinho, mas é bem fácil porque o desenvolvimento dessa fórmula é bem didático, assim. A segunda vez que vocês olharem, vocês já vão perceber. E aí, o que eu vou fazer? Hoje, a gente tem uma aula da dedução da fórmula e na próxima aula a gente faz alguns exercícios como exemplo, na quinta-feira, tá bom? Tá bom, professor. Vocês têm alguma dúvida? Não? Isso é um não, né? Por enquanto, não. Não, professora, tá tudo Não, tranquilo. se tiver, manda todo mundo dúvida no grupo. Lá. Todas as primeiras aulas são assim, uma delícia, não tem dúvida. Depois No complica dia um da pouquinho. prova, vem a bomba. Então tá bom, gente. Qualquer dúvida, vocês falam lá no grupo. Pode me mandar também no privado, se vocês quiserem, tá? Não tem problema, qualquer horário. Só não espere que eu vou responder de madrugada, mas o quanto antes eu respondo, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Tenham uma boa noite. Até mais. Até quinta-feira. Boa noite, professor. Tá aqui.